O que pega é, ao longo dessa minha jornada, é despreparo. O que as empresas fazem? Pegam o seu melhor técnico Põe na liderança. e põe na liderança. E o que acontece? Errado. Você ganha um líder inapto e perde um excelente técnico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, que é o seu canal de comunicação, desenvolvimento humano e empreendedorismo. Eu estou hoje aqui com o Jeff Lara, que é especialista em desenvolvimento humano, faz treinamentos lúdicos para empresas, team building, diversas alternativas, diversos processos aí para desenvolver times executivos, profissionais diversos, enfim, a gente vai bater um papo super bacana sobre todo esse universo, né, que envolve esses processos lúdicos, né, e que ele é um especialista. Obrigada, Jeff, por estar aqui hoje comigo. Estamos aqui. Obrigada por ter aceitado o convite de bater esse prazer. papo. Uhum. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos explicar como que a gente aplica a ludicidade no treinamento corporativo, o que isso beneficia o profissional, o que isso beneficia a empresa, e por que a ludicidade, os jogos, esse meio de treinar as pessoas funciona tão bem. Vamos começar com uma pequena historinha, então. Vamos lá. Né? Porque, na realidade, quando se fala de ludicidade, vamos deixar logo de início deixar assim bem claro, ludicidade não tem nada com a infantilidade. Sim. Certo? Sim. Então, uma historinha que é contada, que na Segunda Guerra, quando houve um naufrágio de um navio, o capitão percebeu que os marinheiros mais velhos sobreviviam mais aos intempéries do que os tripulantes mais novos. E ele começou a observar essa questão. Por que o homem do mar ele tem uma resistência maior do que o jovem? Né? E ele começou a perceber que isso era pura e exclusivamente experiência. E aí ele começou a observar isso e falou assim, como é que eu faço a minha tripulação ganhar essa experiência de uma maneira suave, simples e adquirida, né? Então, o que ele começou a fazer? É o que a gente chamava no início dos team buildings, como hoje é chamado, né? Que nós chamávamos de treinamento experienciais ao ar livre. E existiam umas categorias de jogos, de dinâmicas de grupo. Então tinha as cordas baixas e as cordas altas, low ropes e high ropes. Então, dentro do navio, esse capitão, ele pegava cordas e criava situações de soluções de problemas, lançava um desafio, e todos eles resolviam isso, faziam essa atividade, e em seguida ele trazia a experiência que todos tiveram dentro da atividade. E depois a contrapartida do mais velho com o mais novo nas experiências de vida. Então, a ludicidade ela veio para o mundo corporativo por volta do ano 80, da década de 80, inspirada nessa experiência. Nessa mecânica, nessa experiência. Certo? Essa experiência também ela ajudou muito a reconstrução da Europa do pós-guerra. E ela veio para a América. E quando veio para a América, virou ranking, né? Virou cursos, virou estudar, especialização. Quando eu falo virou ranking é porque a Times, na década de 80, lançou lá os 100 melhores empreendedores e os 10 primeiros fizeram parte de programas, quando jovens, de ações de ludicidade. De team building, por exemplo. De team building, hoje como chamo de team building, né? É muito louco como essas experiências de desenvolvimento humano, uma grande parte veio da experiência de guerra dos Estados Unidos, né? A própria psicologia positiva mesmo, né? Um estudo ao longo dos anos aí dos veteranos de guerra, vendo a questão da resiliência e tudo mais, isso veio muita coisa a partir
Veio muita No coisa, pós-guerra. né? Até ferramentas de planejamentos Sim, estratégicos, sim, né? a própria internet, né? Mas, sim, Veio enfim, tudo, mas para falar de desenvolvimento humano é impressionante, veio né? tudo esse Como... momento, né? Então, assim, e hoje a ludicidade ela está muito ligada também a grandes estudos, a grandes nomes, né? E embasada em muito estudo, em muita concretismo. Nós temos grandes pensadores hoje atuais, e nós temos os antigos, né? Os filósofos, Platão, Aristóteles. O que eles faziam? Eles usavam a ludicidade para ilustrar os seus discípulos. Então, como é que eles faziam? Para poder fomentar a discussão deles, eles lançavam os discípulos a um desafio. E os discípulos saíam para realizar esses desafios. Ao final desses desafios, eles sentavam para conversar. Muito bom. Não é? Muito legal. E ali, aí a gente cai numa outra questão aqui do nosso roteirinho de pergunta e resposta, que você está falando, né, da questão das teorias e das coisas que embasam, né, essa ludicidade, esse tipo de treinamento, né? O que a gente pode citar, né? Você citou aí Aristóteles, Platão, alguma coisa mais recente? A gente tem Piaget, né? Um pouquinho mais para frente. Muito mais para frente, mais um pouquinho distante da gente, né? Piaget, ele falava que a criança aprende no intervalo, não na exposição do momento em que o professor está dando o conteúdo, né? E se você pegar hoje as crianças, elas têm um poder de concentração um pouco mais curta do que as outras gerações, em função de uma série de coisas da vida cotidiana delas, que o mundo permite isso. E em que momento elas fixam isso? Game, total. Né? Na hora que está jogando. Gamificação. E se você quiser dividir o sentimento com elas, o pai, a mãe, ou o tio, a tia, o adulto que está passando por ali, ele vai entrar naquele universo para poder dividir com a criança um sentimento comum. Então, quando você olha para isso, você foca nisso, você vê que no transcorrer do dia corporativo faz todo sentido, né? As pessoas olharem para os relacionamentos, olharem para a forma como se trabalha, como é que é o mecanismo entre elas, né? Se você pegar todos os grandes autores hoje, se pegar o Rancharan, né? Sim. Se você pegar todos esses grandes nomes, todos eles trazem, quando escrevem seus livros de autoajuda, quando escrevem seus livros técnicos, o que eles contam ali? Historinhas. Sim. Né? Ele não pega o modelo simplesmente e desenha e deixa ele aberto ali. Quer dizer, já é um modelo assim, a ludicidade no modelo de linguagem, né? Na hora de você fixar um conteúdo, Sim. de você... Legal. Então, assim, você conta histórias, você leva a pessoa a fazer o quê? A quebrar os bloqueios dos mapas mentais dela, dos paradigmas que ela cria. Você faz com que você deixe ela naquele momento, naquele instante, sem filtro. Então, quando a gente fala de criar um momento lúdico para o mundo corporativo, o que nós estamos tentando propor? Uma experiência, um momento de experiência. A gente transforma aquele momento num laboratório de emoções. É a mesma coisa do que, de repente, você formar um grupo de atores, montar um elenco. Então, você tem que, por obrigação, né? Você tem que criar esse espaço. E aí, dentro da necessidade do cliente, dentro da necessidade do que aquele time ou aquelas pessoas estão passando, criar atividades, criar momentos em que eles possam reagir num universo controlado, vamos dizer. Entendi. Só que ali, o que você oferece para esses indivíduos? Momentos em que ele pode errar, em que ele pode arriscar, em que ele pode ser diferente, ou que ele possa até ser autêntico. E que ele possa criar, né? Que principalmente, né? Num ambiente como esse, você está facilitando a vida das pessoas, facilitando a vida de todo mundo em criar.
Porque criar não é processo. Sim. Criar é um estado de espírito que você tem que estar pronto para aceitar o desafio. Né? Sim, é E inerente ao aberto. humano, e a gente perde isso, né? Né? A gente tem isso muito quando é criança, a gente vai perdendo ao longo da vida essa capacidade de criar, de imaginar, de pensar soluções, enfim, a gente fica muito preso a contextos, a roteiros de vida, né? Não sei, eu enxergo dessa forma. Eu também enxergo completamente dessa forma. Fora, assim, os profissionais de team building hoje e os profissionais que lidam com ludicidade, que nós chamamos de facilitadores, eles não são monitores, eles não são comunicadores, certo? Eles são arquitetos de relacionamentos. Muito bom. Certo? Um facilitador hoje, comportamental, ele é uma pessoa que ele tem que ter, ele é hábil em uma questão que hoje todo mundo sofre com isso, né? No saber ouvir. Sim. A escuta ativa e hoje a escuta ativa e a escuta não violenta, né? Uma forma... Hoje, vamos chamar assim, o facilitador, ele precisa entender o que está acontecendo. Então, o corpo hoje, você como uma comunicóloga, né? O corpo fala 80% sim. do que a fala. Sim. Não é verdade? Sim. A expressão corporal, o ambiente. Então, o facilitador ele tem que estar focado nisso. Tem que estar lendo tudo. Tem que estar lendo tudo isso. E tem que perceber essas nuances. E tem que dar espaço e oportunidade para que todas aquelas pessoas corporativas estejam ali. Porque, afinal de contas, além de você estar com um grande capital da empresa, naquele momento você está com eles improdutivamente parados, para o dono, naquelas 4, 8 horas, ou naquele período, você tem que... Você tem uma responsabilidade financeira com a empresa que te contratou. Sim. Não é? E depois você tem uma responsabilidade comportamental com todas aquelas pessoas que estão ali. Certo? De auxiliá-los a construir um bom relacionamento. Legal. Tem algum dado, por exemplo, ROI, desse tipo de treinamento nas empresas? Tem alguma estatística de impacto? Enfim, você tem ideia disso, não? Esse é um outro problema, né, Jussara? Porque, assim... O mercado é pulverizado de as pessoas não medem, né? isso. Não. O que elas medem, né? Assim, você pega, por exemplo, o Balance Scorecard, você pega métodos ágeis, né, ferramentas ágeis, você pega tudo que hoje o mundo, o mercado corporativo estabelece siglas e... Mas cadê o People Analytics? Certo? E também, assim, vamos medir o quê? Nunca se falou tanto em People Analytics, que a gente quer, esse cruzamento de dados que a gente faz sobre pessoas nas empresas, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas de inteligência artificial captando dados o tempo todo, desde o início da jornada do colaborador numa empresa, né? Explicando aqui para quem está nos assistindo, e nunca se falou tanto em People Analytics, em dados, e esses dados nunca foram tão fragmentados, porque hoje eles são muitos, né? Ainda tem isso, né? Além deles ser muitos, os dados mais importantes de uma empresa, ele está no People Analytics. Sim. Certo? Porque, assim, uma coisa que me chama... Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, não era aquilo que eu queria fazer... Meus pais, professores, uma vez sentaram e conversaram comigo e... Por que você não vai fazer teatro? Porque eu amo teatro, é um trabalho voluntário que eu faço, certo? Eu sou professor de teatro lá no meu município, lá em Guararema, para crianças carentes dos centros sociais. Legal. Certo? Então, assim, gosto de fazer isso. Por quê? Porque mexe com o relacionamento, mexe com o indivíduo. Sim. Ajuda a crescer, ajuda a perder gagueira, ajuda a perder inibição, ajuda a se sociabilizar. Sim. Fui estudar teatro, mas aí eu queria ganhar dinheiro. Com 20 anos, né? Eu queria dinheiro, não queria só sonho. E arrumei um emprego num banco. Trabalhei, e aí vamos parar o teatro, vamos fazer administração de empresa.
vamos estudar agora, né? Vamos ser alguém vamos ser bacharel em alguma coisa. Hoje tem bacharel, né, em artes cênicas, né? Hoje tem, mas naquela época não tinha. E aí, de repente, o meu professor de Teoria Geral da Administração, que depois foi meu mentor pessoal, amigo, e acabou vindo a falecer, eu falava para ele, eu quero ser uma pessoa importante em administração de empresa. Ele falou, você tem tudo para ser consultor porque você gosta de falar. Mas que tipo de consultor, professor? Ele falou assim, olha, vamos descobrir, mas você está trabalhando num banco, 3 anos, vamos procurar uma outra área? E foi o que eu fiz. De lá eu fui para uma metalúrgica, né? Fui trabalhar numa empresa japonesa, multinacional japonesa, com cultura japonesa, que você tem uma cultura fechada, você né? tem que fazer a ginástica, teoria Z no máximo. E achei legal aquilo. E aí, né, estava já a ponto de me formar, ele falou, tá na hora de ir para outro lugar agora, né? Você já está há 4 anos nessa empresa. Foi para a área de construção civil. E essa minha jornada era toda desenhada, programada para isso, para conhecer essas nuances. E quando chegou em 2000, eu fui convidado a participar de um workshop por uns amigos, e eu acabei aplicando uma dinâmica corporativa, uma dinâmica de grupo, porque, você faz teatro, olha, né, é assim que você faz, você aplica, faz isso, faz aquilo outro, fui no improviso. E quando eu apliquei a dinâmica, porque na época eu já era diretor de teatro, de algumas peças lá em Guararema, quando eu apliquei a dinâmica, eu falei, gente, eu já vi isso acontecer no banco, eu já vi isso acontecer na multinacional, e eu já vi isso acontecer na construção civil. E aqui é uma empresa completamente diferente, né? Era um laboratório que a gente estava trabalhando. E aí eu falei, não, peraí, professor, aconteceu isso aqui. Ele falou, então agora você descobriu o que você vai ser. Né? Você descobriu um problema para você resolver. Que tal você estudar um pouco sobre comportamento humano? Aí eu fui lembrar que as minhas notas de sociologia eram as melhores, as de psicologia eram as melhores, a de pedagogia, né? As de didática. Aí, pronto. Falei, é isso que eu quero fazer. Então, de 2000 para cá, eu só trabalho com comportamentos. Muito bom. Porque eles são iguais. Sim, sim. Depende do que for. Então, assim, desde a sala do C-Level até o chão de fábrica, são as mesmas coisas. Por exemplo, vamos citar só para o pessoal entender. Vamos falar de relacionamento com a liderança, por exemplo. Uhum. Né? O que pega no relacionamento com a liderança? Falta de comunicação, falta de escuta, falta de empatia? O que pega é, assim, ao longo dessa minha jornada, é despreparo. O que as empresas fazem? Pegam o seu melhor técnico põe na liderança. E põe na liderança. E o que acontece? Errado. Você ganha um líder inapto e perde um técnico. Bem isso mesmo. É o que acontece. E aí o técnico, e aí se você prestar atenção nos onboardings, todas as empresas, eles não ensinam você a se comportar no ambiente. Ninguém ensina você a se comportar no ambiente. Qual o dress code, o que podemos falar, como nos relacionamos, o que é forte, importante para nós. Então, você pega esse documento X, até a tal hora você preenche ele até desta forma, vai para o dashboard, lança e depois você faz assim, assim, assim. Então, eles te dão uma rotina que não é sua, certo? Que era uma rotina de uma outra pessoa, que para aquela outra pessoa fazia sentido, seguir daquela forma. E quando o líder ocupa o cargo de liderança, ele quer que todas as pessoas se comportem de acordo com o que eles faziam. Isso me fez lembrar o meu chefe de contabilidade da multinacional japonesa. Sim. Você chega para um jovem de 22 anos e fala, olha, domingo, quando chegar 6 horas da tarde, você toma um banho e põe pijama. E já começa a pensar na agenda de segunda-feira. Resolve? Não. Para mim não resolveria. Não vou acabar meu domingo às 6 da tarde. Como eu vou acabar com meu domingo? Acordei às 2 horas da tarde de domingo. Pois é. Né?
Então, assim, não resolve. Agora, se ele chegasse na segunda-feira para mim e falasse assim, Jeff, nós temos esse desafio essa semana aqui, ó. A gente tem que cumprir com essas metas, né? A gente tem que diminuir esses custos, a gente tem que levantar um estudo. Ele tinha que me convencer de outras formas. E não me obrigar a trabalhar da maneira como ele queria. E ele fazia isso com o departamento inteiro. E não era só ele, outros líderes. Se você pegar a liderança, quando ela ocupa um cargo de liderança, é a primeira coisa que ela faz. Ela quer que as pessoas ajam da maneira como aquilo que trouxe ela até aquele momento. Você perde em diversidade porque você começa a querer padronizar todo mundo, né? Fica fácil. Diversidade não só de pessoas, mas de processos, né? Que cada um pode trazer, agregar aos processos e às entregas de uma forma diferente, né? Isso é só perda, né? Não tem... Você querer encaixar a pessoa na cultura e não construir cultura com as pessoas, né? Sim. São duas coisas totalmente diferentes. Né? Porque as culturas hoje são lindas, né? No papel. Precisa estar lá, né? Você tem em algum lugar. Elas precisam estar lá. Eu preciso ter, né, a ISO, preciso ter a NR, preciso ter uma série de questões. Então, eu preciso ter uma cultura. Sim. Aí você pega as culturas, né? Quando a gente, na faculdade, estudamos lá o modelo Toyota. Lindo, maravilhoso, funciona, mas qual que é a base? A base era a filosofia. Não, mas é tudo em administração, tudo tem que padronizar. Filosofia em inglês, tudo bem, começa com a letra P. Em português, como é que vai ser? Vamos dar um nome de propósito. Sim. Então, isso não é novidade. O Seneca não trouxe nada de novo no Golden Circle. Né? Que as pessoas... não, nada novo. Hawthorne trouxe alguma coisa nova, mas tem 100 anos. Elton Maio trouxe uma coisa nova. Ele botou as mulheres para trabalhar e queria saber por que a produção não melhorava. Aí elas falaram, porque não tem luz. Porque a ergonomia da cadeira, a gente não... Depois de tantas horas, a gente sente dor nas costas e não consegue continuar performando. Sim. Mas esse estudo tem mais de 100 anos. As demandas são outras e muito... Certo? E hoje você fica... As pessoas, assim, não vamos tirar o benefício do técnico. Certo? Mas quando você contrata uma pessoa, a parte técnica você ensina. É o mais fácil, né? É mais simples você repassar conhecimento técnico. Né? É que nem uma lenda corporativa que existia, era o teste de uma montadora, né? Uma entrevista, não sei se você conhece essa história. Não, acho que não. De recrutamento. E aí era para um diretor X. E aí escreva uma redação para ocupar esse cargo. E todo mundo pôs lá um monte de coisa, isso, aquilo, né? E ele escreveu assim: eu fui criança numa cidade pequena, brinquei na lama, né? Quando choveu, eu saí na chuva de mão dada com a minha namorada e nós nos beijamos debaixo das gotas geladas e depois, em seguida, levei um pé e sofri de dor, de amor, e meu cotovelo ardeu no balcão com meus amigos, sabe? Chorei, né? Chorei. Quando meus ancestrais se foram, me senti desamparado. Então, essa é a minha história, essa é a minha vida. E, por incrível que pareça, isso não tem valor na hora de contratar as pessoas. Ainda não tem valor, né? Está se mudando, né, um pouquinho esse olhar, né? Sim, esperamos, né? Que a gente costuma dizer, né, que as pessoas são contratadas por suas competências técnicas e demitidas pelas suas competências comportamentais. Então, quer dizer, alguma coisa, a conta não fecha, alguma coisa está muito errada, né? Então, na hora de contratar corretamente, olhando para as chamadas soft skills, né? As habilidades comportamentais. As famosas soft skills, né? Pegar as pessoas pelos seus talentos, né? Pelos seus hábitos, pela forma como pela pessoa que o sujeito é, né? Que o sujeito é. Agora, como é que você desperta isso de um grupo corporativo? Agora que eu estou te entrevistando.
Pelo team building, né? E de uma forma que seja agradável, prazerosa. Agora, vamos combinar também, Jeff, que existe um preconceito absurdo. Quando você fala de dinâmica de grupo, sim. o povo sai correndo, né? Tipo assim, abraçar a árvore, para eles é o que eles pensam, né? Abraçar a árvore é aquele jogo, o jogo da confiança que tem no teatro, que um se joga na mão do outro. Almoçar vendado. O espelho. Né? Os clássicos. O povo tem horror a isso. Tem horror a isso. Eu tenho 3 frases para falar. Primeiro, team building não é entretenimento. E, infelizmente, ele vem, nesses últimos 5 anos pós-pandemia, ele está vindo com uma força muito grande, principalmente em eventos grandes e caros da empresa. E ele está numa situação de entretenimento. Então, eu tenho muitos amigos, e eu mesmo recomendo. Traz um palestrante, comediante, traz uma comédia, traz um stand-up, sabe? Traz alguma coisa de arte, mas não coloca um team building aqui, porque não vai resolver. Você precisa que o pessoal ria. Deixa o entretenimento para a parte mais inspiracional ou de descompressão. Isso, descompressão, né? Então, essa é a primeira situação. Né? A outra é, dinâmica de grupo não é lazer. Por que eu falo que dinâmica de grupo não é lazer? Poxa, há mais de 20 anos eu venho aplicando essas dinâmicas em hotéis, em áreas abertas, e o que acontece? Com todo respeito, que eu também já fui monitor, também esqueci de falar isso naquela minha trajetória, né? Trabalhei como monitor de lazer em hotel também, um período. O pessoal vê a gente aplicando aquilo lá, eu faço também. Mas aquilo que nós estamos aplicando, como eu falo, um facilitador, ele é um arquiteto de relacionamento corporativo. Nós fizemos uma entrevista com o gestor. Nós fizemos algumas entrevistas aleatórias. E esse processo hoje, ele foi cortado dos profissionais que entregam um bom trabalho. Né? Os contratantes hoje, que não são os clientes finais, tem um intermediário, ele blinda o cliente de uma forma em que você não tem as verdadeiras informações que o cliente precisa. Entendi. Você entendeu? É muito difícil construir um time sem conhecer, como é que você vai, sem saber o que a empresa precisa. Como é que eu vou por uma atividade em que eu vou mexer com a emoção de 200 pessoas, de 100 pessoas, de 50 pessoas, de 10 pessoas, sem saber a real necessidade deles estarem sentindo aquilo? Primeiro. E sem saber se é isso que o gestor quer. E sem saber se é isso que o negócio precisa. Então, e outra, né? Sem saber quais são as dores daquela cultura empresarial. Sim, porque às vezes chega para você um time assim, vamos dizer, aniquilado, né? É um povo que está ali porque precisa ganhar um salário, mas de um ambiente completamente tóxico, e que aquela dinâmica não vai adiantar de nada, porque o pessoal vai sair dali integrado entre si, mas integrado no sentido de que estão todos no mesmo barco furado. Né? Assim. Não, e depois outra. Aí o que acontece? Você faz de tudo para você não sujar o teu nome numa entrega dessa. Sim. Né? E às vezes aí o que você faz? Você leva o teu valor e aí eles contratam as empresas mais em conta ou essas que estão entrando no mercado agora. Sim. Certo? E a entrega o mais do mesmo numa situação que não precisa. Então, assim, o remédio, ele cura, mas em doses erradas, ele é um veneno. Sim. E é isso que fizeram com o team building. Se a gente voltar no passado, é isso que fizeram com os treinamentos experienciais. Certo? Entendi. Bom, falamos aqui um pouquinho de mercado, falamos do ponto de vista, né, da relação da empresa com esse tipo de prática, mas assim, para o profissional que passa por esse tipo de treinamento, de dinâmica, o que é transformador para ele, né? Assim, principalmente nas práticas que você constrói. Eu queria que você respondesse isso dando alguns exemplos de dinâmicas de pessoas que passaram pela minha mão.
E de pessoas que passaram por você. Assim, você mexe muito com o sentimento das pessoas. A gente tinha um produto que ele era 20 horas. Nós chamávamos de TEAL, né? Que era treinamento experiencial ao ar livre. Então, durante 20 horas, a gente botava esse pessoal num universo, num laboratório, para melhorar a sua vida, certo? E melhorar a empresa. Tivemos casos gigantescos de melhorias de produção, melhorias de relacionamentos, líderes mais humanizados, líderes voltados para o negócio, pessoal mais engajado, certo? Tivemos várias situações. Mas as que me lembro, as que eu mais... A gente tinha uma atividade que a gente subia com a pessoa numa plataforma a aproximadamente 1,20 m, 1,5 m de altura, e essa pessoa de costas se lançava nos braços dos amigos de trabalho. Que medo. Isso também é meio clássico, né? Essa é clássica, é uma das clássicas, e ela não é clássica brasileira, ela é clássica mundial. Ela veio de um pacote dos Estados Unidos de preparação de managers, né? de pessoas importantes, de gestores importantes. Então, ela veio para cá e ela veio com esse sentido. Tanto é que não é para se aplicar ela a qualquer momento. Eu já fiz de tudo, eu vou botar essa. Não. Né? Mas a gente estava lá no contexto, ela estava lá, era uma atividade ápice, né? E numa delas, uma das moças travou. Seria o meu caso, eu travaria. E aí, e existe um protocolo de segurança, que a pessoa falava anjos da guarda prontos, e aí todo o time respondia pronto, né? Porque tinha toda uma sequência de... E ela falava, então, caindo. E ela falou assim, eu não vou conseguir. E assim, a gente ficava em pé, na mesma plataforma, uma plataforma de 1 metro, então nós estamos mais próximos ainda, né? Um praticamente respirando o hálito do outro ali. E ela fez, não vou conseguir. Eu falei, então, quer descer? Ela falou, não, quero te contar uma coisa que me aconteceu na minha infância. Eu falei, pode contar. Mas é só para você, eu vou falar baixinho. Eu falei, tá bom. E me contou que ela tinha sido empurrada por um primo no barranco, tinha ficado... Tinha um medo específico. Ela tinha um medo absurdo de algo acima de 50 centímetros. Eu falei, então eu te ajudo a descer. Aí, quando eu peguei na mão dela, assim, a mão dela estava mais gelada que a minha, porque eu ficava em pânico nessa atividade, né? Porque, assim, é muito cuidado. Não pode dar errado, né? Com o pessoal, né? Muito cuidado. Aí, quando eu peguei na mão dela, ela gritou o protocolo. E foi. Certo? E depois ela comentou que foi o momento... Depois ela, na época, a gente se comunicava por e-mail, não existia o WhatsApp, né? Ela mandou um e-mail para a consultoria, mandou um e-mail para mim, agradecendo que daquele dia em diante ela resolveu vários problemas. Assim como tem uma outra história de um pai que de noite, Jeff, eu preciso te contar um segredo, eu consegui ligar para minha esposa agora, chamei meus filhos e falei que eu amava eles. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então, esses treinamentos, eles provocam isso. Assim, certo? Então, você tem que ter um cuidado muito grande com o que você faz. Sim. Você entendeu? Porque ele mexe com o indivíduo. Eram gerações Y, eram gerações X. Hoje não funciona. Hoje é muito mais rápido. Hoje você machuca um milênio muito mais rápido do que você machucava um Y e machucava um X. Não, e essa coisa da exposição, né? Que eles detestam. Né? Não precisa. Não precisa. Se expor e tal. Então, tem que ter uma outra... Você tem que ter um cuidado gigantesco, porque você está lidando com o sentimento, sabe? Das pessoas. Com bloqueios pessoais, né? No caso dessa moça, por exemplo, moça que depois liberou ela, né? Que não é necessariamente uma questão ligada ao meio corporativo, mas que provoca ali algumas travas, algumas coisas para a vida, né? Enfim, gera outras comorbidades comportamentais, eu costumo falar. Nem fale disso. Né? Bom, legal. Esporte, jogo, competição, funciona? Eu sou a favor de tudo. Funciona.
dentro, assim, vamos agora falar um pouco sobre cliente, Tá. né? O cliente, neste caso, dessas atividades, ele não tem razão. Porque todo cliente, né, na nossa premissa aqui, o cliente tem razão. Nesse caso, nós temos que olhar para assim, o cliente ele tem uma necessidade a ser atendida. Você vai proporcionar a melhor forma daquilo ser atendido para ele. daquilo ser atendido. Tem equipes que você não pode pensar em colocar competição de jeito nenhum. Porque secretamente eles já são competitivos e já são canibais ali, já destroem o time deles de qualquer jeito. Ou muitas vezes o contrário, né? Tem times que se Você você não precisa. colocar a competição, o povo se entedia, porque é a dinâmica, é o Da arroz vida com deles. feijão da vida dessas pessoas dentro da empresa. Mas aí são características, né? Quando você pega área comercial, você nem precisa falar que eles já saem competindo por eles mesmos. Mas às vezes não é isso que a gente quer. Não é isso que a empresa está precisando. Ela está precisando de uma unicidade. Entendi. Você entendeu? Eu não posso chegar e destruir a concorrência. Às vezes eu preciso da concorrência para me manter vivo. Sim. Não é? Então, assim, o que nós chamávamos de pré-diagnóstico, que hoje os recursos humanos eles aboliram esse processo de contratação, ele é muito importante, ele precisaria voltar. Entendi. Você entendeu? Entendi. E essa relação mais próxima diretamente com a empresa contratante. Né? Porque o que acontece hoje? O diretor fala, eu quero um team building. Por quê? Porque ele fez os team buildings que funcionavam. É porque ele viu que é legal na outra empresa e quer copiar. Ou ele estava numa roda de amigos e os amigos, nós montamos a bicicleta e entrou e fez isso, e nós fizemos uma roda gigante, e nós fizemos uma balsa de bexigas, e sabe? E ele fala, mas eu não fiz nada com a minha equipe, mas que chato, que triste isso. Isso acontece. Mas o que acontece nas maiores casos são gestores que fizeram isso no passado. Sim. E aquilo acendeu uma velhinha nele. E ele quer trazer isso de volta. Só que hoje quem está entregando isso não são aqueles profissionais que entregaram para ele. Porque desconhece o processo, abrir mão do processo, certo? E não sabem fazer. Eu tenho alguns clientes que nós alugamos equipamento para as consultorias aplicarem as suas dinâmicas. Esse mercado está tão sem vergonha que o pessoal aluga e depois replica o material, não tem problema. Mas aprende a aplicar da maneira correta. Entendi. Você entendeu? Mas, assim, o que eles fazem? Eles deixam o cliente fazer o desenho. O cliente não sabe fazer o desenho. Ele não tem razão, ele tem necessidade. Quem vai tratar a necessidade dele são os especialistas. São os especialistas. Comportamento humano. Então, não deixa a agência desenhar, não deixa o cliente desenhar, sabe? Quem tem que desenhar é você. E assumir esse risco, mas sabendo o que fazer. Legal. Agora, é muito bacana quando a empresa proporciona esse tipo de dinâmica, mas tem o lado também do profissional, né? Hoje em dia tem essa coisa de carreiras fluídas, de longevidade na carreira, as pessoas buscam construir habilidades, buscam crescer profissionalmente fora do seu crachá, né? Para além do crachá, Sim. né? Então, assim, você como especialista, o que você recomenda para um profissional, para o executivo que queira desenvolver certas habilidades que estão dentro do escopo dessas atividades que você desenvolve, né? Como ele, não dá para ele buscar sozinho? Dá para buscar sozinho? Dá para buscar sozinho. Você já procurou fazer outro caminho para voltar para casa? Sempre, né? Em São Paulo não tem como, Sempre, né? Mas você tem... Te liga o Waze e escolhe uma rota, cada dia diferente, que está mais vazia. A que tá mais vazia. Mas e com o Waze desligado? Eu não funciono mais. Certo? Ou então, quanto tempo faz que você não assiste algo comum com alguém? Uma série. Né? Existe uma série, assim, esses profissionais e suas famílias. Existe um momento em que ele assiste algo com um filho, com a esposa,
com a sogra, com o pai, ele compartilha isso com alguém? Ele come uma pipoca de televisão em conjunto com alguém? Assim. O que você está querendo dizer é que experiências de vida também moldam e oferecem os mesmos resultados que determinados treinamentos. Sim. E aí você começa de uma maneira simples. Hoje, quando você chegar em casa, você vai escovar o teu dente contra a mão. Certo. Certo? Depois você vai botoar os seus botões com outras mãos. Isso força o cérebro a entender o processo de mudança. Entendi. Você entendeu? Então, se você exercitar esses processos no seu dia a dia, por exemplo, na minha casa, ninguém tem lugar específico. Então, nem no sofá, nem na mesa para jantar. E lá, ainda, como eu ainda tenho filhos ainda adolescentes que estão com a gente, até o meu filho que já saiu de casa, ele dá um jeito de passar, pelo menos, de criar uma rotina de passar um dia e jantar ou almoçar com pai, mãe e irmão. Sabe? Então, assim, o mais velho saiu de casa, né? Foi morar sozinho com a namorada. E nós sentimos a falta dele, mas na hora que a gente senta na mesa, a gente não sente a falta dele porque ninguém tem lugar na mesa. Então a gente não fica olhando para aquela cadeira e fala, ali era a cadeira ai, que saudade. Não, né? Então, assim, e eu lembro do meu pai, que meu pai, se alguém sentasse na cadeira dele, ele não conseguia jantar, ele não conseguia almoçar, ele não sabia que sabor tinha comida. Tira essa rigidez, né? Na minha casa é uma coisa, vou compartilhar um pouquinho, é uma coisa meio peculiar, porque eu sou uma mãe TDAH e tenho as minhas dificuldades de concentração e de rotina, né? Então eu costumo brincar, né, em casa, que a mãe com TDAH forma caráter. Forma caráter, né? Cada dia é uma novidade na vida dessas crianças. Isso aí. Né? Cada dia é uma coisa diferente ali, né? Nossa, a mamãe está trazendo uma coisa diferente hoje, né? Mãe, você esqueceu meu lanche? Mãe, como é que eu faço? Aí você ensina a criança a resolver problemas. Vamos resolver a coisa do lanche, né? Aquela coisa toda. Então, isso que você está falando faz muito sentido, né? É bem interessante. Agora, você falou, assista uma série junto com a sua família, se faça alguma... O que a gente... Vamos treinar o olhar, né? Nessas experiências compartilhadas de vida, do dia a dia, qual é o olhar que a gente tem que ter pensando em absorver todo e qualquer aprendizado desses momentos? Qual é o olhar que a gente tem que ter? Respeitar a escolha do outro. É muito difícil. É verdade. Você respeitar a escolha da outra pessoa é muito difícil, porque assim, é muito mais fácil o outro ser igual a mim. Né? Mas a física te ensina que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, se eu quero que as pessoas... É uma coisa que eu sempre brinco com as minhas sobrinhas, né? Que estão começando, agora já estão adultas, mas quando elas começaram a namorar, eu falava assim, não mude teu namorado, tá? Porque a hora que você mudar, ele vai estar igual a você e aí você não vai mais suportar ele, porque você não se suporta. E é uma coisa que a gente faz automaticamente, a gente muda as pessoas para serem iguais a nós. Sim. E aí fica difícil. Então, se você aceitar o outro do jeito que ele é, você está praticando uma série de teorias. Né? Você está praticando a comunicação não violenta, você está praticando a escuta ativa, você está praticando a empatia. Que é tudo que a gente precisa no ambiente corporativo. Isso em casa, que eu brinco, a família, né? Que às vezes eu chego caçula, eu falo, desculpa, filho, mas aqui em casa a gente tem que aceitar isso de você. Na rua ninguém vai aceitar. Sim. Então, no mundo corporativo, eu não sou obrigado a aceitar os outros. Desde que, tecnicamente, ele seja capaz, ele me atende. É uma coisa horrível isso, né? Mas até quando você tem essa postura, né, de distanciamento, é muito complicado, né? A gente precisa ter essa habilidade, né, de pelo menos estar bem com essa... Mas não é difícil. É dificílimo. A pessoa, como é que eu vou aceitar o outro? É dificílimo. O outro é cheio de defeito, você entendeu? Como é que eu vou perdoar? Né? As religiões falam, tem que perdoar. O que é perdoar? Tem um amigo que trabalhava com a gente, vou até falar o nome dele, que eu estou com saudade dele, o Benedito Corá. Ele era um bombeiro, né?
E ele sempre trabalhou assim, ele sempre esteve presente nos nossos eventos como um técnico da segurança da saúde. E a gente aprendeu muito com ele. E ele falava assim: perdoar é como se não tivesse acontecido na nossa vida. Então é mais fácil. Então esquece aquilo e perdoa. Mas quem consegue e quem gosta de viver na amargura, né? O próprio corpo começa a reagir dessa forma. A gente tem que ter um filtro no nosso senso de justiça, né? Que, assim, Isso. muita gente tem isso muito aguçado e isso não funciona muitas vezes nem para a vida pessoal, nem para a vida profissional. E a vida né? profissional Porque é uma consequência, né? justiça para quem, né? Uhum. Justiça, às vezes a gente tem que fazer esse raciocínio. Justiça para quem? Para o seu ego? Então, mas né? O que eu estou ganhando com isso? Pois né? Pois é. Você me fez uma coisa que eu não gostei. Eu estou magoado, tudo bem. Isso passa um tempo. Se você não alimentar, ele acaba. Mas por que você vai ficar alimentando isso? Quem que passa mal com isso? É você, não é o outro. O outro já esqueceu o que fez, ou às vezes nem sabe o que fez. Pois é. Jeff, tem uma questão aqui que a gente está com a NR1 aí batendo na porta das empresas. Uhum. Né? A NR1 é a norma que avalia os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Sim. Uma das coisas mais importantes que dentro da questão riscos psicossociais é a segurança psicológica proporcionada pelo ambiente de trabalho. Né? Segurança psicológica é aquele, assim, você poder ser autêntico, você poder ser você não se sentir ameaçado, não se sentir oprimido, não, né? Enfim. Isto posto, o que esses treinamentos agregam, o que essa ludicidade, essa forma de abordar o treinamento resolve na questão da segurança psicológica? Olha só, você fez uma pergunta que eu estava louco para responder. Então, vamos lá. Porque assim, tudo. O que tem mais verdade? Numa expressão, numa forma de você reagir ou num relatório respondido? Isso por dentro de uma empresa. Né? Os nossos 5 sentidos, e os 6 sentimentos básicos, eles não têm válvula de negatividade. Então, assim, se eu estou com raiva com alguma coisa, a minha primeira expressão corporal vai ser de raiva. Só que ela vai durar microsegundos, porque agora não é hora de eu demonstrar a raiva. Ou se eu fiquei contente com aquilo que aconteceu, eu vou dar aquele sorrisinho de canto de boca que eu falo, agora não é hora de fazer isso. E vou voltar com a minha cara séria. Né? Então, o nosso corpo, ele reage de uma maneira espontânea, verdadeira, mas por microfrações de segundos. Na maioria dos casos. Sempre, sempre. Não tem como voltar, tem estudos. Mas tem que não tem filtro, né? Que, assim, mas tem gente que não tem filtro porque aquilo fica grande, né? Ele não consegue controlar. Pois é. Mas tem aqueles que, poker face, que conseguem controlar. Poker face é ótima expressão. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo os poker face, eles também têm o seu lado. E os jogadores de poker, eles estudam isso, para poder saber o que o outro tem. Né? As reações, a forma de sentar. Bom, nós, facilitadores de dinâmicas comportamentais, também temos ao longo da nossa vida, nós também temos essa facilidade de enxergar isso. Certo? Então, o que vai ser mais verdade? Você aplicar uma dinâmica comportamental para aquele determinado grupo. Ao final, você apresenta um relatório e depois você pega um questionário que eles fizeram e responderam, você vai ver que naquele questionário tem coisas incoerentes. Mas aqui, nessa avaliação, ela tem a verdade do grupo. Por quê? Agora eu vou falar da metodologia, que a gente não falou até agora, né? Sim, sim. Né? Que, assim, existe um processo para você aplicar uma dinâmica comportamental. Primeiro, você oferece um desafio lúdico, para poder criar metáforas,
para poder abrir, quebrar as barreiras e preconceitos e você ser totalmente autêntico ali naquele momento, ou experimental. Certo? Quando eu falo experimental eu sou uma pessoa que fala demais, eu vou ficar quieto nessa atividade para ver como é eu quieto em relação a um grupo. Eu não sei como é que é a forma como eu reajo. Bom, isso tem que durar no máximo 20 minutos. Se você pegar todas as dinâmicas comportamentais estudadas, elas têm esse período, 20 minutos de aplicação. Logo em seguida, um sentimento nasceu dentro de todos os participantes. Aí você tem que ouvir esses sentimentos, que são a expressão da verdade. Dentro desses sentimentos, aí você vai ver o que é verdade e o que é real para todos. E aí você vai comparar com o dia a dia deles, o que acontece no dia a dia. E dali você vai trazer solução. Se você não fizer esse processo, a dinâmica só a dinâmica não faz sentido. Certo. Você entendeu? Então, para a NR1, se você pegar e sentar com os gestores, né, principalmente com o pessoal da segurança, que é o patinho feio do feio do feio do feio, né? Ninguém escuta eles, ele não chega orçamento para eles. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Tá. Né? O pessoal da CIPA, o pessoal que pertence à CIPAT, nem a própria empresa ouve o que eles têm para trazer. E eles hoje jogaram a NR1 na mão deles e falaram, você que resolva isso. Sem verba, sem orçamento, sem nada. Mas se pegar um pessoal a fim de fazer uma coisa boa, monta um workshop de 4 horas que você tem todo o diagnóstico emocional daquele grupo. E depois ali, dentro dessas 4 horas, através de 1 ou 2, no máximo 3 dinâmicas, você tem, em 2 horas você consegue ter um universo e depois nas outras 2 você traça o mapa de melhorias, que é o que a NR pede. Você levanta se tem problema e o que você vai fazer. Uma vez você feito esses 2 documentos, você está amparado. Sim, e isso pode ser feito por meio dessa metodologia que as dinâmicas podem ser feitas dentro dessa metodologia que você explicou. Deve ser feita. Levantar um desafio, Isso. Criar metáfora, levantar sentimentos e Isso. Fazer a contenção ali para melhoria. E fazer a contenção para melhoria. Deve ser feito desse jeito. Entendi. Você deu o caminho das pedras, agora você deu sua receita. Dei a minha receita, mas por favor, façam direito. Muito bom, muito bom. No nosso roteirinho aqui, a gente já está meio que chegando ao final. Tem um reloginho aqui, viu, gente? Por isso que eu olho tanto para lá. Bom, uma última coisa que a gente não falou, que eu acho que a gente pode abordar para ir para a nossa questão final aí, que é a questão do trabalho híbrido. Né? O que surge de trabalho híbrido e que a gente pode trabalhar em dinâmicas de grupo e que as dinâmicas têm ajudado bastante? Na pandemia, em 20 dias eu fui procurado para já fazer alguma coisa online. E funciona online esse tipo de coisa? Dá para fazer com... Funcionou. Tá. Entendeu? Funcionou. Mas depois, mais uma vez, né? Aí todo mundo começou a fazer. E aí caiu até as pessoas, né? A relação das pessoas para se conversar, né? Mudou um pouco. No trabalho híbrido, você tem que ter o relacionamento. Então, esse pessoal que trabalha em casa, em algum momento, tem que estar junto do pessoal do escritório. Em algum momento. Fisicamente, seria ideal, mas também pode estar junto emocionalmente. Né? E aí é onde entra a maior preocupação. Como é que eu engajo uma equipe? Como é que eu engajo as pessoas? O indivíduo, se ele não souber o que ele tem que fazer e para que ele tem que fazer, você nunca vai ter ele com você. Então, qual é a meta? O que a empresa faz? Tem muita gente, né? Tem muita gente que entende o propósito da empresa, né? Não, nem o propósito. Essa quantidade de startups, né? Nem modelo de negócio, nem propósito. Tem gente que não entende nenhum dos dois. O que a minha empresa faz?
né? O dono descreve, eu faço assim, 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 assado. Mas e o seu C-level? Como é, se você for objetivamente perguntar, cada um tem uma resposta. E aí você vai descendo essa cascata, quando chega na operacional, Telefone sem fio. quando chega no operacional, ele vai te dar aquela resposta do Charles Chaplin. Essa empresa é de apertar parafuso. Né? Nos mundos modernos do Charles Chaplin. O que você faz? O que você trabalha? Eu aperto parafuso. Então você tem que dar o sentido, aquela velha premissa, aquela historinha que o pessoal está cansado de ouvir aqui na internet. Vou contar de novo. Né? Estamos construindo aqui estamos numa construção. Você pergunta para o pedreiro, o que você está construindo? Estou fazendo uma parede. E aí você pergunta para um outro pedreiro, o que você está fazendo? Eu estou construindo um edifício. E para o terceiro, que está rindo, contente, trabalhando, ajustando, preocupado com a qualidade, preocupado em explicar melhor as ações para os seus ajudantes. Aí você pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele fala, aqui nós estamos construindo um templo de oração. Certo? Então, enquanto isso não é esclarecido, você vai trabalhar online e hibridamente, o cuidado das pessoas entenderem o que você tem que fazer tem que ser muito grande. E isso é maluco porque assim, não é só uma questão de cultura e de relacionamentos corporativos, né? Falando aqui do lado da comunicação. Isso é o básico para uma empresa ter um branding, uma marca bem sucedida. Quer dizer, é quando o seu faxineiro sabe explicar o que a empresa faz, e até o C-level, até, né, o CEO da empresa, todo mundo fala a mesma língua. Sim. Né? Que é o que a Disney faz assim. E essa é uma dificuldade nas empresas quando você tem esse modelo híbrido de trabalho, construir essa narrativa homogênea é uma dificuldade? É uma dificuldade. Quando você tem empresas com... Porque quando você vê quem está online, quem está em casa, ele é um apêndice, ele não faz parte do time, porque ele está com uma tarefa isolada. Então, se você conversar com ele fala assim, eu tenho que entregar esse portfólio, eu tenho que entregar essa tarefa. Eu ia pensar diretamente na entrega. Na entrega. A minha preocupação é a entrega. Então, se eu fizer de pijama, se eu trabalhar de madrugada, eu tenho que entregar. Certo. Não existe, não tem uma ideologia do que ele está fazendo, ele não comprou essa ideia. O que eu percebo assim no trabalho híbrido, né, nas várias conversas que eu tenho tido a respeito disso, assim, as pessoas não veem muito sentido mais em ir para a empresa, porque quando chega lá elas vão fazer a mesma coisa que elas fazem em casa. Então, de fato, não faz sentido se deslocar muitas vezes 1h30, pegar trânsito, deixar seu filho você vai com perder X horas improdutivas. Para fazer a mesma coisa que você pode fazer em casa, e muitas vezes com mais tranquilidade, com até mais precisão, né? Porque você está num ambiente que você domina ali. Não seria o caso, e aí perguntando mesmo para você, para saber se isso funciona, dessas dinâmicas serem uma forma de levar essas pessoas para as empresas, e isso fazer algum sentido? Quer dizer, ela vai para lá, ela vai para uma dinâmica, ela vai... ali é um espaço para discutir cultura, ali é um espaço para discutir relacionamento, ali é um espaço... Essas dinâmicas virarem uma coisa sistêmica, né? Pensando nessa gestão do trabalho híbrido, como que você vê isso? É uma coisa para se pensar muito sério. Ela tem que ser... Porque se a gente for pegar hoje, da maneira como ela é feita, sorteia um funcionário para, em determinado momento, aplicar uma dinâmica. Eu estou falando isso porque eu já recebi ligação de amigos. Você pode dar uma dica para minha neta que está estagiando, você pode dar uma dica para o meu filho que está estagiando, que vai ter uma reunião de cultura e eles vão ter que apresentar vão ter que fazer uma dinâmica comportamental, porque aí quando você conversa com esses jovens, é uma mecânica da empresa. A gente se reúne uma vez a cada 15 dias, para um café da manhã, para um brunch, todo mundo, e vem alguém aqui aplicar uma dinâmica dessa. Eu vejo isso bom, mas é ruim. Porque a pessoa que está aplicando não está preparada para uma coisa tão séria. E aí quem está lá fora,
que fala eu sou mais produtivo em casa, que pegou 2 horas de rush para chegar no trabalho, que não gosta de gente, certo? Geralmente quem trabalha em casa não gosta muito de gente. Não gosta de gente, né? Não gosta de gente, não gosta de se relacionar, acha que só ele tem a solução, que o universo dele é o correto, porque ele ainda não entendeu o que ele está fazendo naquele grupo de pessoas. Ele não sabe qual é o papel dele, porque não é só entender o que a empresa faz. Você tem que entender o seu papel nessa empresa. Né? Sim. Você tem que saber em que momento você entra em cena e em que momento você sai de cena. Certo? Ou seja, você tem que estabelecer um sentimento com a empresa. Você e a empresa. Então, a ideia é linda, maravilhosa. Mas desde que seja feita com alguém preparado. Desde que seja não pega feita. lá o estagiário para fazer a dinâmica da Não semana. faça dessa forma. Você entendeu? Entendi. Não faça dessa forma. Mas você acha que seria uma solução? Assim, criar sentido a partir das dinâmicas de grupo? Eu acho que é maravilhoso. Mas, gente... Seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos. Mas contrata pessoal adequado, contratos facilitadores de comportamento para isso. E você acha que as pessoas topariam ir para a empresa uma vez por semana para fazer uma dinâmica de grupo? Sim, vou voltar. Sim e não. Sim, se as dinâmicas fizerem sentido e forem boas, sentido para ela. E não se o processo ainda não tiver bem concluído. Então, assim, o que essa empresa, fora da empresa, híbrida, ela tem que ter? Ela tem que ter confiança na empresa. Se não tiver confiança, e como é que ela está... vai achar que vai ser uma porcaria. Ela vai achar que vai ser... Tudo que a empresa oferecer vai ser uma porcaria. Eu prefiro a minha parte em dinheiro. Por que está gastando isso com eles? Melhora o meu ticket de refeição. Você entendeu? Entendi. Então, ela tem que... E a confiança, ela nasce o quê? Quando ela entende o que é a empresa e qual é o papel dela na empresa para esse resultado. Ela fica confiante. Na hora de executar a tarefa, aí existe um compromisso. Então, ela tem que ter esses 2 comportamentos. Esses 2 comportamentos não são impostos. Eles têm que nascer através da informação e do relacionamento. Certo. Você entendeu? O que fica cada vez mais difícil, porque os relacionamentos são cada vez mais frágeis nas empresas. Então, se ela confiar e ela sabe, ela acaba criando um comprometimento. Então, ela vai sentir falta de, nesse momento, estar com um grupo despido, porque uma dinâmica, ela despe as intenções. Sim. Certo? Por isso que eu falo, não deixa uma pessoa inapta a aplicar isso, a conduzir isso. E quando, de repente, desperta alguma questão, o que acontece no coaching, por exemplo, né? As pessoas despertam, às vezes, emoções, gatilhos, e acende a luz, e aí o coach não tem uma noção do que fazer com aquilo, né? Quando o coach, o cliente de coaching chega com... olha... Mas é a premissa do psicólogo, né? O paciente... O que eu estou querendo dizer é que assim, muita gente está despreparada no mercado de coaching para lidar com isso. Mas nós, consultores comportamentais, assim como os psicólogos, os terapeutas e os coachings, nós temos o seguinte papel. O nosso assistido, ele precisa atravessar o rio. E a gente mostra para ele, pode ir de ponte, pode ir de barco, pode ir nadando. Não, mas como é que eu vou? A decisão é sua. É você quem toma a decisão. Existem todas essas ferramentas aqui. Né? O grande erro com os nossos profissionais é que as pessoas querem dar as soluções. Querem fazer por eles, né? Sim. E aí cria uma dependência que chega uma hora que você não tem mais como. Você tem que levar até, como os psicólogos falam, você tem que levar até a beira do rio. Dali é por conta deles. Se ele vai nadar, se ele vai atravessar, e o problema é dele. É do cliente. Legal. Você, como um profundo conhecedor do mercado corporativo, para a gente fechar, o que você recomendaria para o profissional que quer se desenvolver? Você já deu uma dica aí, né? De experiências na vida cotidiana que podem ajudar, mas de uma forma mais pontual, né? O que você daria, olhando para o que o mercado deseja, o que o mercado precisa? O que você daria de conselho para o profissional que quer se desenvolver? E o que você daria
de conselho para o líder que quer construir esse ambiente mais engajado e com melhores condições para se trabalhar? Você concorda comigo que tanto o profissional para trabalhar com dinâmicas corporativas quanto o líder, ele é um arquiteto, né? Eu gosto de falar o arquiteto, porque o arquiteto, para mim, é um artista, não é? Um artista de edificar, de construir. Sim. O líder, ele tem que saber influenciar, né? Esse é o grande papel de um líder, né? O gestor tem que gerenciar um processo e o líder tem que influenciar. E o facilitador tem que estar apto aos comportamentos, certo? E conduzir o pessoal, né? Então, dá para a gente dar um conselho só para os dois, tanto para o líder quanto para o facilitador. Tá. O primeiro, gostar de gente. Desenvolver um amor por pessoas. Desenvolver um relacionamento das pessoas. Eu não gosto de gente, então, por favor, nunca assuma um cargo de liderança. Vai ser técnico na sua área. Vai ser o melhor. O melhor técnico. O melhor técnico. E tem um espaço muito grande para isso. Isso me lembra muitos profissionais que não queriam ser diretores, não queriam ir para o C-Level, porque teriam que fazer política. Isso acontece muito na área de tecnologia, né? Que os caras querem ser técnicos e não querem sair dali. Assim como eu, né? Então, assim, eu não gosto de gente, então fica aqui. Sim. Eu gosto de gente, eu gosto da empresa, eu gosto de crescer. Então, gostando de gente, primeiro, aceitar que cada ser é indivíduo. Cada ser reage de uma forma. Que as pessoas têm escolhas. E essas escolhas precisam ser respeitadas. Agora, o grande segredo de tudo isso está no ajuste da comunicação. Aí é mais a tua praia do que a minha. Sim. Certo? É ajustar a comunicação. Tem aqueles que querem uma conversa mais pragmática, tem aqueles que querem uma conversa mais humana, tem aqueles que precisam de uma conversa mais estruturada, e tem aqueles que precisam viajar, né? Como a gente falava na minha geração, viajar na maionese para poder chegar num bom acordo, né? Nesse ponto da comunicação, a primeira coisa, você tem que identificar qual que é o padrão do seu interlocutor. Isso. Né? Identificando fica muito fácil. Mas uma coisa principal é feedback constante. Sim. Né, que eu acho que é onde as principais lideranças falham, e eu acho que é um feedback também do colaborador com a sua liderança, do profissional com seus pares, com seus, né, conversar sobre trabalhos, entregas e habilidades, competências. Então vamos montar um tripézinho aí, né? Então, primeiro, gostar de gente. O segundo é estabelecer um ambiente transparente. Quem gosta de receber feedback? Ninguém. Depende. Não é? Depende. Há pessoas que odeiam não receber feedback, porque assim, se tá tudo bem, se tá ruim, tá tudo bem então, também. Então, né? Eu aprendi ao longo da minha jornada com um mestre que eu tive nessa área, que ele falava assim, o feedback é um presente. Então, quando você receber, você fala obrigado. Assim como todos os presentes, eu vou ver se me serve, se eu gosto. Claro. Ou se eu não vou. Ou se, de repente, vai ficar no canto do meu armário. Mas eu não preciso justificar aquele presente. Sim. Então, se você estabelece um ambiente em que, opa, pera lá, veio o feedback aqui, eu tô sendo percebido dessa forma. Agora, qual líder que tem essa coragem? Opa, chegamos aí ao nosso terceira perna. Então, gostar de gente, coragem, certo? E ser transparente, criar um ambiente transparente. Sim. Tanto o facilitador para a nossa área precisa ter essas 3 skills, assim como um líder hoje. Certo, muito bom. Bom, então a gente encerra com essa mensagem para o nosso público. Eu acho que foi muito bacana. Agradeço muito a sua presença, Jeff, aqui hoje. Obrigado para você que esteve com a gente. E onde a gente te encontra, Jeff? Você me encontra nos meus contatos, que eu vou dizer, acho que você vai deixar aqui. Sim, né, sim. No final. Nos arrobas. Né? Tá no LinkedIn, tá no Instagram. Tá no Instagram, nos amigos, nas pessoas que passaram pelos meus eventos, treinamentos. Legal. Que são bastante. Bacana. Obrigada para você que ficou com a gente aí até agora. Até mais.